E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entre Frames Maratonas. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando. Hoje, pessoal, estamos aqui para mais um quadro, uma estreia de quadro aqui do canal, né? Eu e meus infinitos quadros. Dessa vez aqui a gente vai estar iniciando um quadro que é o Passou na Tela Quente. Do que se trata esse quadro aqui? Bom, como quando eu era pequeno eu não tive acesso à TV aberta, né? Por causa que onde eu morava não pegava sinal, eu acabei não conseguindo acompanhar muitos desses programas que a gente tem na TV aberta, né? Tipo Tela Quente, Sessão da Tarde, etc. Então assim, eu não tenho muito desse sentimento nostálgico que muitas pessoas têm quando a gente fala de algum filme, alguma coisa assim. Mas assim, eu acho que nunca é tarde pra gente começar a assistir as coisas que passou na TV aberta e tal. E aí me surgiu essa ideia, eu vou pegar a lista dos filmes que passaram na Tela Quente ao longo dos anos, vou assistir os filmes que passaram em determinado mês, né? Porque a Tela Quente sempre passou todas as segundas-feiras. E daí eu pego esses filmes, né? Que normalmente vão ser entre 4 e 5, junto num vídeo e a gente comenta aqui sobre os filmes, né? Às vezes vocês vão lembrar de algum filme, alguma coisa assim. E essa é a ideia, né? Pra eu assistir os filmes, né? Que eu acabei não assistindo quando eu era mais novo. E pra vocês também, às vezes, relembrar algum filme que vocês assistiram em algum momento aí do passado, tá? E pra começar, né? A gente vai começar do começo. A gente vai começar lá em março de 1988, que foi quando estreou a Tela Quente. E a gente teve estreias de peso, tá? Então vamos começar aqui com o primeiro filme exibido na Tela Quente, que foi Star Wars 6, O Retorno de Jedi. Bom, do que se trata o Star Wars 6, né? Basicamente, o Luke, ele vai lá tentar salvar o Han Solo, que ele acabou sendo aprisionado na Carbonita, né? E daí o Jabba the Hutt, né? Que ele é meio que um chefe lá dos caçadores de recompensa, e o Han Solo tava devendo uma grana pra ele. Vai lá, cata o Han Solo e deixa ele lá meio como um troféu, né? Então o Luke busca salvar o Han Solo. E aí depois que ele acaba salvando, né? A missão deles agora é de acabar com uma Estrela da Morte que o Darth Vader lá, o Império tá reconstruindo pra tentar conquistar a galáxia, né? E daí essa Estrela da Morte tá orbitando uma lua que se chama Endor, que aí acaba fornecendo o escudo ali da superfície de Endor, né? E daí o Solo, com a ajuda da Princesa Leia, eles têm que tentar destruir esse escudo pra que a frota rebelde que tá lá em órbita, né, consiga destruir a Estrela da Morte e impeça o Império aí de uma vez por todas, né? E ao mesmo tempo, né, o Luke, ele vai tentar ali recuperar a bondade que ele enxerga dentro do Darth Vader, né? Então é basicamente essa a história de Star Wars 6, né? Tipo assim, o que eu posso falar de Star Wars? Assim, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de Star Wars, né? E assim, o episódio 6, apesar de ser um piorzinho ali da trilogia original, né? Porque Star Wars, ele segue meio que esses padrões, né? Você tem sempre na trilogia um filme maravilhoso, um filme bom e um filme que é o mais ou menos ali da franquia, né? E no caso aí da trilogia original, eu acho que é o episódio 6, né? Por causa que assim, ele não tem tanta emoção, tanta ação quanto os outros episódios, especialmente do episódio 5, que pra todos é o melhor Star Wars de todos, né? Mas apesar dele ser esse pior da franquia, tem cenas memoráveis no Retorno de Jedi, né? Então assim, cenas memoráveis e cenas importantes pra franquia como um todo. Então assim, apesar dele ser o piorzinho, ele ainda assim é importante pra franquia, tá? Bom, efeito especial, tipo assim, de Star Wars eu acho que foi revolucionário pra época, porque ainda hoje você não percebe que tá tão datado assim. Obviamente tem uns efeitos especiais que você percebe já, né? Tira um pouco da imersão, mas não tira ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim, você percebe, puta, isso aqui é um efeito especial que tá mais ou menos, mas não te tira muito da imersão, porque assim, o filme é bom, o filme é legal, então assim, você não sai muito ali da imersão que tá ali dentro, né? E assim, a trilha sonora de Star Wars é simplesmente magnífica, né? A Marcha Imperial não tem nem o que falar, né? A imponência do Darth Vader quando ele vai descendo as escadas com essa música é simplesmente magnífica. Então assim, não tem o que dizer. Star Wars, né, no geral, muito excelente, tá? Só que assim, obviamente, a gente tá falando do filme de estreia do Tela Quente, né? Então assim, eu acho que muita gente, quando pegou pra assistir Star Wars 6 sem ter assistido os anteriores, pode ter ficado um pouco perdido, porque assim, você entende a história, né? Você entende ali a narrativa do Luke indo salvar Han Solo, depois deles indo lá tentar impedir a Estrela da Morte de novo e tal. Só que assim, você fica meio perdido, né? Tipo assim, puta, quem é Han Solo? Quem é Leia? Quem é Darth Vader e tal? Então assim, pode ser que talvez, se foi o seu primeiro contato com Star Wars na época, pode não ter sido tão legal. E até hoje, se você não conhece Star Wars, eu não recomendo começar pelo 6, tá? Eu acho que é interessante você começar do 4, 5, 6, 1, 2, 3, né? Que é a famosa sequência, né? Você assiste primeiro a trilogia original, depois os prequels, e aí se você gostar muito, você assiste a sequel aí da Disney, tá? Mais um adendo, eu acho que se você gostar, ainda vale a pena você tá assistindo Rogue One, porque o Rogue One se passa entre o episódio 3 e o 4, tá? Então acho que vale muito a pena vocês estarem assistindo. E da trilogia da Disney, vocês ignorem o episódio 9, tá? Porque o episódio 9 é esquecível, então assim, não precisa assistir, tá? Mas assim, Star Wars 6, num geral, um filme muito bom, não tenho do que reclamar, assim, igual eu falei, é o piorzinho da franquia, mas ainda assim é um filme bom, só não recomendo pra você tá iniciando em Star Wars, tá? Bom, e daí nós pulamos
pulamos para o dia 14 de março de 1988, né, que foi exibido um filme aí pouco conhecido, que se chama Caçadores da Arca Perdida. Se você não conhece por esse nome, se eu colocar um Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, acho que eu tenho certeza que você vai entender de qual filme eu estou falando. Bom, basicamente esse é o primeiro filme do Indiana Jones, né, então ele nos é apresentado como ele sendo um professor e arqueólogo aventureiro lá no ano de 1936, que ele não mede assim muitos esforços para tentar conseguir o que ele almeja, né? E aí qual que é o plot da história em si, né? Ele é contratado lá pelo Serviço Secreto Americano para tentar recuperar o que é a Arca da Aliança antes que os alemães nazistas consigam encontrar lá no Egito. Essa Arca da Aliança, né, no cristianismo hebreu, se eu não me engano, seria onde tá os 10 mandamentos lá originais de Moisés. E aí reza a lenda, né, que encontrar ia ter poder ilimitado, etc. E é como o exército nazi, ele já tava ali com alguns artefatos e estava bem próximo de encontrar essa Arca da Aliança. Obviamente que o serviço secreto dos Estados Unidos não queria que isso acontecesse, por causa que senão o exército alemão, né, ele ia ter um poder até então ilimitado. E daí eles vão atrás do Indiana Jones por causa que ele é um cara que conhece bastante dessa parte hebraica e etc e tal, né. E aí então, né, quando eles vão atrás do Indiana Jones, ele embarca nessa aventura para tentar encontrar essa arca antes dos nazis, né, e ainda assim com a ajuda dos seus amigos Sátipo, que é um cara com quem ele já trabalhou no passado, e a Marion, que é meio que uma peguetezinha do Jones aí do passado, tá bom? E assim, o que eu posso falar do Indiana Jones? Cara, eu gostei bastante, eu não lembrava de ter assistido ele no passado, tá? Assim, tem algumas cenas que eu assisti que eu tinha visto, mas assim, fora do filme. E assim, cara, simplesmente um filme muito bom. Ele contextualiza bem ali o início do Indiana Jones, contextualiza bem ali os anos 30, né? E assim, os efeitos especiais, eles são muito bons. Tem um só mais lá pro fim do filme, que eu não vou dar spoiler, que você percebe que eles ficaram um pouco datados, tá? Então assim, você percebe que são uns bonecões assim, né? Mas ainda assim, eu acho que não tira muita imersão do filme não, porque que nem é mais pro fim do filme, você já tá ali nos finalmente do filme. E assim, a trilha sonora do Indiana Jones, assim como do Star Wars, né? Eu acho que assim, é magnífica, né? Porque assim, Star Wars você tem George Lucas. E no Indiana Jones, além de você ter o George Lucas no roteiro, você tem Steven Spielberg dirigindo, né? Não tem como dar errado. Né? Então assim, acho que pra muitos Indiana Jones, pelo menos esse primeiro, né? Ele é tido assim, acho que talvez como um dos melhores filmes do cinema. E assim, eu tendo a concordar porque eu gostei bastante. Então assim, cara, é um filme excelente, tá? E uma coisa que eu achei interessante também é que eles brincam muito com o jogo de luz e sombra, né? Você tem muitas cenas que assim, é só a sombra dos personagens andando. E cara, eu achei muito bom isso. Eu achei muito legal que assim, apesar de ser só a silhueta deles, você entende o que tá acontecendo na tela. Então assim, eu achei simplesmente sensacional. A única ressalva, assim, ressalva entre aspas que eu posso colocar nesse filme é que assim, obviamente você tem nazi no filme, você tem muita simbologia nazi no filme. Então assim, se você tem algum problema com isso, alguma coisa assim, eu não recomendaria tanto você assistir. Mas assim, se você não vê problema, eu acho que é um filme excelente, um filme muito bom, vale a pena você estar assistindo, tá bom? Bom, gente, então agora vamos para 21 de março de 1988 com o terceiro filme exibido na tela quente, que foi nada mais, nada menos do que Rocky 3, Desafio Supremo, que, cara, assim, pra mim, assim, obviamente que eu só assisti 2 Rocks, mas pra mim foi até então o melhor Rocky que eu assisti, tá? Do que se trata Rocky 3, né? Bom, Rocky, ele acaba virando mundial depois de vencer o Apollo Creed e ele acaba vivendo uma vida luxuosa, né? Eu acho que isso acontece no Rocky 2, inclusive, porque no começo do filme tem tipo um flashback ali, acho que do final do Rocky 2, tá? E daí, durante esse filme, né, do Rocky 3, que ele realmente, como ele virou campeão mundial, né, ele acaba conseguindo defender o cinturão durante 10 lutas um pouco com a ajuda do Mickey, né, que é o treinador dele. E daí chega um cara chamado Clubber Lang, que ele é um pugilista que consegue ali lutando bem ferozmente, ele com meio com sangue no olho, assim, sabe? Ele consegue lutando, vencendo os caras, ele consegue chegar no ranking 1, né? Lá dos maiores pugilistas. E daí ele quer porque quer enfrentar o Rocky, porque ele é o campeão mundial, aquela coisa toda, tá? E daí quando ele vai enfrentar, né, o Rocky lá, depois de umas treta que teve lá na Filadélfia. Só que daí o Rocky, ele tá meio fora de forma, aquela coisa assim, e ele acaba perdendo essa luta pro Clubber Lang, né? Então ele fica lá com um sentimento de derrotado, aquela coisa assim, né? Só que daí ele meio que assim, entende que ele tem que voltar a ser o número 1, ele vai lá pra treinar de novo e daí tentar vencer o Clubber Lang pra tentar reaver o cinturão, né? Obviamente que ele já tá também querendo se aposentar. Tem várias tretas ali no meio, tá? Mas eu não vou spoiler muito pra não tirar a graça de vocês, tá? E assim, o que eu posso dizer do Rocky? Igual eu falei, pra mim foi o melhor Rocky que eu assisti até agora, tá? Eu posso estar sendo um herege para os fãs de Rocky, mas assim, cara, eu achei um filme maravilhoso, assim. Acho que não vi nenhum tipo de problema durante o filme aí. Ele é bem mais cheio de ação do que o Rocky 1, que foi o outro que eu assisti, né? Ele tem até umas pitadas de humor ali no meio que você dá uma risada, alguma coisa assim. A trilha sonora
sonora do Rock é maravilhosa também, né? Acho que todos esses filmes aqui desse primeiro mês do Tela Quente, né? Acho que são todos maravilhosos, todos têm uma trilha excelente. E igual eu falei, né? Por que eu achei ele melhor do que o primeiro filme? Por causa que o primeiro filme eu achei ele um pouco mais lento, né? Ele pega muito mais no drama do Rock ali, de tá tentando sair de uma vida de um miserável, de que ninguém respeita ele, pra tentar ser alguém no mundo da luta, né? Então assim, pega muito mais nesse drama interno do Rock, tá? Enquanto esse do 3 ele já tem um pouco mais de ação, você já conhece um Rock campeão mundial e tal. Então assim, eu achei um pouquinho melhor por causa que eu gosto mais de filme de ação do que de drama. Então assim, pra mim o Rock 3, ele é um pouco melhor sim do que o 1, tá? Uma coisa que eu achei interessante também é que assim, apesar dele ser o Rock 3, igual eu falei, eu acho que ele faz meio que um flashback ali do que acontece no final do 2. Então assim, eu não senti necessidade de ter assistido o 2, tá? Por causa que assim, eu entendi que no 2 ele teve a revanche contra o Apollo Creed, e daí ele virou campeão mundial no 3, tá? Então assim, eu acho que você não necessariamente precisa realmente assistir o 2 pra você entender o 3, tá bom? E daí aquela coisa que eu falei, né? Eu acho que se você é uma pessoa mais de ação igual eu acho que vale a pena pra você conhecer o Rock, você começar nesse 3, e aí depois se você gostar, né, meio que dessa pegada de boxe, essa pegada de superação que tem o Rock, você vai assistir o primeiro, porque daí você vai entender como que o Rock chegou até ali, né? Sendo campeão mundial, aquela coisa toda. Eu acho que não quebra muito, assim, a ordem dos fatores, tá? Então, assim, pelo menos pra mim, eu acho que funcionaria bem essa sequência. Então, assim, Rock 3, maravilhoso, assim, me surpreendi positivamente com esse filme. Achei muito bom. E olha que eu não sou de muita coisa de luta, eu não gosto de UFC, não gosto de boxe, dessas coisas não, tá? Mas eu gostei bastante desse filme. E aí, pra finalizar esse primeiro mês de Tela Quente, tá, gente? Nós temos o quê? No dia 28 de março de 1988, nós temos a estreia inédita na TV aberta de Alien, o oitavo passageiro. Cara, Alien, uma saga, né, que eu já fiz aqui, ó, vários vídeos no canal, inclusive eu fiz até um guia aí pra vocês estarem assistindo o Alien. E assim, cara, virou uma das minhas franquias, assim, de ficção científica / terror favoritas, tá? Então assim, do que se trata o Alien? Bom, a gente tem uma nave de mineração chamada Nostromo, que ela recebe um pedido de socorro de um planeta próximo do que ela tá ali se localizando. Ela fez a missão dela, tava voltando pra Terra e ela recebe um sinal de socorro. E aí, por causa de alguns protocolos da corporação Weyland-Yutani, né, que é a dona da Nostromo, eles acabam sendo obrigados a atender esse chamado, senão eles correm o risco de não terem um pagamento da mineração. E aí, uma vez que eles descem no planeta, eles encontram uma nave alienígena lá que tá cheio de ovos de uma espécie alienígena estranha lá. Só que daí o que acontece? Um dos tripulantes acaba sendo atacado, que é aquele facehugger, né, que pula na cara dele, e ele acaba sendo levado de volta a Nostromo. Nesse meio tempo, a Ellen Ripley, né, que é a nossa protagonista e heroína dessa saga do Alien, né, ela porque quer impedir de levar um cara lá pra dentro, né, porque obviamente tá com um ser estranho, um ser biológico estranho. Só que daí eles acabam deixando o cara entrar. E daí o que acontece? Esse cara está infectado com o xenomorfo, né? E daí numa das cenas mais emblemáticas do cinema, né, que é quando o xenomorfo sai do peito do cara, lá naquela sala toda branca e tal, o xenomorfo acaba nascendo dentro da Nostromo e daí o terror começa a tomar conta da nave, né, porque daí o xenomorfo acaba crescendo e vira o Alien que a gente conhece, né, aquele bichão preto, cheio de garra, cheio de coisa. E daí, né, o povo tem que sobreviver, sobretudo a Ellen Ripley. Então assim, o que eu posso dizer de Alien? Cara, eu acho que assim, é um filme magnífico por causa que assim, ele é de 79, né, então a gente tem que pensar nisso. Voltando no tempo, né, eu acho que assim, ele deve ter sido um dos primeiros a terem talvez apresentado esse terror espacial. Eu não tenho certeza, tá, posso estar falando besteira. E assim, os efeitos especiais dele são muito bons, né, apesar de ser um filme de 45 anos. Obviamente que assim, muita coisa se disfarça porque ele é um filme escuro, tá? Então assim, se você é uma pessoa que não gosta de filmes muito escuro, porque você não entende o que tá acontecendo, porque te dá medo, você não vai entender muita coisa do filme, tá? Por causa que assim, eu acho que talvez só a sala branca que tem uma iluminação boa, o resto é tudo muito escuro. Assim, eu acho que meio que pra disfarçar um pouco os efeitos especiais, sim, mas em parte também pra trazer esse clima de tensão, esse clima de terror pra dentro da nave Nostromo, tá bom? A trilha sonora e os efeitos especiais também são muito bons, né? Eles trazem bastante imersão ali pra esse terror que tá dentro da nave Nostromo, né? Ainda mais tratando de filme aí de 1979. E aquilo que eu falei, tem alguns efeitos especiais que são bons, só que assim, mais pro fim do filme você acaba percebendo que o xenomorfo é um bonecão, né? Não tem muito como fugir. Mas assim, como tá mais ali pro fim do filme, você acaba também não sendo tão impactado por isso, tá? Então assim, você acaba não sendo afetado tanto por causa disso. E assim, igual o Rock 3, tá? Se você é uma pessoa que curte mais filme de ação, eu recomendaria pra você iniciar na saga do Alien, o Alien 2. Porque o Alien 2, diferente do Alien 1, ele é um filme com muito mais ação, né? Ele é um filme de ação, necessariamente, o Alien 2, que é dirigido até pelo James Cameron e tal. Então assim, eu recomendaria o 2. Depois, se você assistiu, gostou, você volta pro primeiro e você assiste o primeiro, tá? Por causa que, de novo, a ordem dos fatores ali meio que não interfere tanto. Você vai entender quem é Ellen Ripley, o que aconteceu e tal. Você pode
tomou um spoilerzinho do primeiro, mas assim, não é aquela coisa, tipo, nossa, meu Deus, acabou o mundo, sabe? Então assim, eu recomendaria, assiste o 2, depois assiste o primeiro, se você for mais dessa pessoa de ação, tá bom? Bom, gente, então esses foram os 4 primeiros filmes aí do Tela Quente, que estreou lá em 1988. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse quadro. Como eu não tive muito acesso a esses filmes, né, no passado, porque, como eu falei, não tive acesso a TV aberta, né, quando eu era mais jovem, também eu não era nascido nessa época de 1988, né, então assim, vai ter muito filme que eu não assisti porque simplesmente eu não era nascido. Então assim, eu quis pegar essas listas assim pra voltar um pouco no tempo e talvez trazer um pouco esse sentimento nostálgico e eu ir conhecendo esses filmes que alguns até viraram clássicos, né, seja porque passou na Globo, no SBT, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia do canal. Mais uma vez, agradecer aqui aos membros do canal. Vocês são uns fofos, se vocês quiserem se tornar membros aqui também, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Se fizer sentido pra vocês. Se vocês também quiserem entrar no nosso servidor do Discord, tem link aqui na descrição, lá a gente troca ideia, negocia, tá bem legal lá, tá bom? E também, se vocês quiserem começar uma coleção de mídia física igual eu tenho aqui, ou aumentar a sua, tem um link aqui embaixo que eu recomendo algumas lojas aí que temos pela internet, que vai chegar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da ideia desse quadro e a gente se vê no próximo, então. Um grande abraço pra vocês e até mais.